O programa que arranca todas as quartas-feiras, das 14 às 16 horas, na Rádio Portimão. É um espaço que une a palavra, os livros e a música. Todas as semanas, deixe-se envolver pelos diversos conteúdos apresentados por João Carlos Carranca e descubra a riqueza cultural e linguística da comunidade lusófona. E, para que não seja tarde, deixo já aqui a minha crónica, coluna, ou o que quiserem chamar. Eu digo que é a minha opinião. E hoje com história à mistura, porque cultura, humor e um pouco de imaginação fazem bem à vida. Pois Portimão faz 100 anos, e foi há exatamente 100 anos que um portimonense, Manuel Teixeira Gomes, então Presidente da República, fez uma doação de 10 libras de ouro para que Portugal estivesse presente nos Jogos Olímpicos de Paris em 1924, exatamente há 100 anos. Coincidência, dirão uns, nada é por acaso, dirão outros. Notar que foi a primeira vez que Portugal ganhou medalhas nos Jogos Olímpicos modernos criados por Pierre de Coubertin, que, pelos vistos, não estava previsto que Portugal ganhasse, já que não havia bandeira para ser hasteada e a cerimónia de entrega de medalhas foi adiada até que alguém arranjasse alguma coisa parecida com a bandeira portuguesa. Para uma região relativamente pequena, com cerca de 200 km de comprimento e 50 de largura, o Algarve tem uma história verdadeiramente fascinante para contar e que se perpetua ainda nos dias de hoje. Vamos à história ou histórias. O Algarve foi invadido por celtas, romanos, tribos bárbaras da Europa Central, visigodos, muçulmanos e árabes, conhecidos coletivamente como mouros do norte de África. Só depois de Dom Afonso III conquistar o Algarve, ou Algarve, como era conhecido, é que o domínio mouro terminou. Numa constante luta por essa soberania, andou a lutar Dom João I, que, após a morte do seu irmão, rei Dom Fernando, o país mergulhou em guerra civil com apoio do reino de Castela, que queria ficar com este pedaço. Um dos filhos do rei Dom João I, o quinto deles, por acaso, infante Dom Henrique, o Navegador, tornou-se assim, diríamos, um governador do Algarve em 1418 e criou a sua escola de navegação em Lagos. Nessa escola criaram-se condições para a navegação em alto mar, bem como foram redesenhadas as caravelas que permitiram viagens oceânicas. Este período de viagem marítima ficou conhecido como as descobertas e explorações portuguesas que levaram à descoberta da Madeira, Açores, Cabo Verde e a África Ocidental, até hoje Serra Leoa. Por motivos que não me ensinaram na escola ou simplesmente esqueci, após a sua morte, dizem em combate, a escola de navegação em Lagos fechou ou mudou de ares. Há ainda a morte de Dom João II, ali para os lados de Alvor, num enredo de veneno versus alergias versus coisa nenhuma, que isto não é uma opereta. Porém, com esta coisa da internet, verifico a reescrita da história em 1580, quando o rei Filipe de Espanha reivindicou o trono português e uniu os dois reinos. A perda da independência e a subjugação aos espanhóis levou a ataques no Algarve e em Lisboa por Sir Francis Drake em 1587. Era um pirata, um capitão inglês e, a seu soldo, andou a combater tudo o que navegava nas costas de Portugal. As guerrilhas portuguesas contra o domínio espanhol nos anos 1600 restauraram a independência portuguesa em 1640. No entanto, isso não acabou com a agitação de Portugal ou do Algarve. Além dos fenómenos humanos,
ainda para agravar também apareciam os fenómenos naturais. Em 1755, Portugal foi atingido por um terremoto. Lisboa foi destruída, como grande parte do Algarve e Alentejo. A França de Napoleão invadiu Portugal, mas foi forçada a retirar-se quando as tropas britânicas ajudaram na Guerra da Península entre 1808 e 1811. Embora então estáveis diante de ataques externos, conflitos internos em Portugal levaram aos assassinatos do rei Dom Carlos I e Dom Manuel II, que foram forçados a abdicar em 1910, durante a Revolução Republicana, que finalmente acabou com a monarquia. Portugal, desorganizado e cheio de dívidas, ia sobrevivendo a todos os tumultos. Independente dos abusos de toda a espécie, o Algarve vai se refazendo, vai se recriando, reinventando ao sabor das ondas, desenvolvendo-se na adaptação deste mundo feito de mudanças. Nos anos de 1960, descobre-se o turismo. Poderia ser uma fonte de rendimento e começam a surgir por estas paragens a invasão pacífica dos turistas, inicialmente ingleses e mais abastados portugueses. Com a reorganização do país após o 25 de Abril, com o aumento da escolaridade, da cultura e da capacidade de viajar dos portugueses, o Algarve tornou-se centro turístico por excelência. Hoje, verifica-se a invasão pacífica nos meses de verão. Hoje, o Algarve é centro vinícola que quer ganhar expressão com mostras em vários cantos do mundo, mostrando a qualidade dos seus vinhos. E, por hoje, termino com referência a um fim de semana portimonense que me encheu de orgulho, pois vi gente na rua da cidade até altas horas da noite, coisa que é muito pouco habitual. Com tão bom programa, não havia motivos para estar no sofá a meditar sobre coisas da vida. Era o Cool Market, a noitada, a festa medieval de Alvor. Embora tenha sido uma breve descrição da história de Portugal e do Algarve, esperamos que isso o intrigue para que venha visitar o Algarve e descobrir mais coisas da história deste cantinho, as tradições, a gastronomia desta maravilhosa região. O melhor da história do Algarve é que ainda existem hoje monumentos, alguns bem maltratados, que representam todas estas épocas. Grande parte de Lagos está dentro de muralhas da cidade velha. Existem fortes impressionantes que guardam ainda Sagres, Castro Marim e Lagos. Por exemplo, o maior castelo do Algarve está em Silves. A importância de Infante Dom Henrique, o Navegador, é lembrado ao longo dos anos através de estátuas e o seu nome é frequentemente incorporado em ruas, largos e avenidas. As muitas horas de sol, as belas praias e a sua gastronomia trazem muita gente. Falta levar e dar um sabor ao lindo pôr do sol nas praias de Alvor ou da Serra de Monchique. Saborear a alimentação que nos é proporcionada pelas rias Formosa e de Alvor. É sentir a natureza do Algarve a fervilhar no corpo durante os meses de julho, agosto e setembro. Está no ar o programa Carranca, às quartas-feiras, com João Carlos Carranca.